Olá, esta aula é o terceiro módulo do curso Arduino para iniciantes. Desta vez, nós vamos entender como funciona a protoboard e os pinos do Arduino Uno, e como eles se relacionam entre si. Silenciar para todos, para todos, para todos, para todos, para todos, para todos. Vamos começar com a protoboard, que é essa placa feita de plástico na parte de cima, com um metal condutor no centro e um material isolante por baixo. Ela nos ajuda a montar circuitos eletrônicos sem termos que nos preocupar com fazer soldas a todo momento. Imagina se a gente tivesse que testar cada uma das peças de um circuito quando a gente estivesse fazendo testes com ele. Uma curiosidade é que o nome breadboard vem justamente de tábua de pão, pelo formato que a placa possui. Existem vários modelos diferentes de protoboard, algumas são maiores e outras menores, como a gente pode ver nessa imagem. E kits de Arduino geralmente vêm com placas menores incluídos, porque a ideia é justamente fazer protótipos. A protoboard tem vários furinhos que estão interconectados entre si de uma forma determinada. Essa conexão a gente chama de curto-circuito. Essa conexão é feita em colunas na parte central da protoboard e é feita em linhas nas beiradas dela. Geralmente a gente usa as linhas azuis como terra do circuito e as linhas vermelhas para colocar a fonte de energia. Nas placas maiores a gente pode ter divisões nas linhas também, que servem para a gente conseguir trabalhar com mais de uma fonte de energia em um circuito. Esse aqui é um exemplo de montagem para simular um semáforo, utilizando um protoboard, LEDs e um Arduino, além de resistores e o que a gente chama de jumpers, que são esses fios conectores. A gente geralmente faz uso dos jumpers tipo macho-macho, que fazem a conexão dos furos da protoboard com os furos dos pinos do Arduino. Na esquerda a gente consegue ver o esquemático da montagem do semáforo e na direita a gente vê a montagem feita na vida real. Ela pode parecer um pouco bagunçada, mas essa montagem é exatamente o que tem nesse esquemático. Mas a praticidade da protoboard não vem de graça. Ela tem várias limitações como a tensão que ela suporta, a corrente, além de gerar muitos ruídos em circuitos, o que pode por vezes atrapalhar. Pensando dessa forma, ela é ótima para a gente montar protótipos, já que evita que a gente tenha que ficar soldando as coisas toda hora, mas para a versão final de um produto, é sempre ideal soldar todos os componentes de uma forma segura para o melhor funcionamento do projeto. Agora vamos passar para a explicação dos pinos do Arduino Uno. A gente resolveu separar a explicação deles do restante da placa porque a aplicação deles é de certo modo mais prática. No Arduino Uno a gente tem 28 pinos, sendo 23 deles disponíveis para uso e cada um deles tendo uma função diferente. Além disso, todos os pinos externos são pertencentes ao ATmega 328, que é o processador principal. Essa aba Power permite que a gente utilize shields e outros módulos, que são hardware adicionais que colocam funções a mais para o Arduino. Um exemplo de shield que a gente possui é o Ethernet, que permite que a gente acesse a internet diretamente pelo Arduino. E como exemplos de módulos, nós temos o sensor de fluxo de água, que faz exatamente o que o nome diz, mede a quantidade de água que passa por ele e envia sinais elétricos para o circuito. E nós temos também um sensor de som analógico, que serve tanto para a gente medir a intensidade de um som, quanto para dizer se existe um som no ambiente ou não. O pino IORF permite que a gente utilize shields que só trabalham com a função de 3,3 volts ligado aos 5 volts. Ele funciona como um terra virtual, com a tensão dele sendo ajustável. Se a gente colocar ele com uma tensão de 1,7 volts e ligar ele ao ground do nosso circuito, a diferença entre os 5 volts e 1,7 volts vai fazer com que o shield trabalhe com os 3,3 volts que ele precisa. O pino reset é quase autoexplicativo. Na outra aula a gente viu que existe o botão de reset, que reinicia o processador principal. Esse pino permite que a gente faça uma reinicialização externa, por meio de um circuito e um programa. Os pinos de 3,3 volts e 5 volts são os que recebem as tensões vindas diretamente dos reguladores de tensão do Arduino, e geralmente são eles que nós usamos para a alimentação dos nossos circuitos mais simples. Os pinos ground são dois dos pinos terra do processador. Eles possuem uma tensão de referência de 0 volts, ou seja, se a gente liga eles no negativo do nosso circuito e utiliza uma fonte de energia de 5 volts, a gente vai conseguir trabalhar exatamente com esses 5 volts dentro do circuito. A tensão VIN é a que vem diretamente da fonte externa de alimentação. Na outra aula nós também vimos essa tensão e aprendemos que ela é responsável por permitir que o Arduino trabalhe com mais do que 5 volts. Esse pino é responsável justamente por enviar essa tensão para um circuito que exija mais. Por exemplo, se você colocar uma fonte externa que tenha 12 volts de tensão, esse pino VIN vai enviar justamente esses 12 volts para o restante do circuito. Vamos agora para os pinos de entrada e saída do Arduino. Nós temos dois blocos deles, o Analog In, que é responsável por enviar e receber sinais analógicos, e o Digital PWM, que é responsável por enviar e receber sinais digitais.
Mas qual é a diferença entre o sinal digital e o sinal analógico? Vamos pegar como exemplo a mudança na televisão brasileira, que está passando do sinal analógico para o sinal digital. O sinal analógico, ele possui variações numéricas muito grandes. As ondas dele são normais, são arredondadas. As mesmas ondas que vão aparecer caso você procure onda eletromagnética no Google, por exemplo. No Arduino, o sinal analógico pode ser utilizado junto com um potenciômetro. A gente pode, por exemplo, utilizar ele para controlar a intensidade da luz de um LED. O sinal digital, por outro lado, só vai enviar 0 ou 1, que é o sinal lógico baixo ou sinal lógico alto. E esses sinais lógicos baixo ou alto são respectivamente 0 e 5 volts. As ondas do sinal digital são ondas quadradas, ou seja, ela não permite nenhum ruído. Como exemplo de sinal digital que a gente pode utilizar no Arduino, a gente tem os botões, que são espécies de interruptores. Ou eles enviam o sinal ou eles não enviam, não existe um meio termo. Voltando ao exemplo das televisões, o sinal analógico da TV vai ter vários ruídos pelas interferências que a onda sofre, e esses vários ruídos vêm dos diferentes valores que esse sinal pode ter. A TV digital, por outro lado, ou vai receber o sinal completo ou não vai receber nenhum sinal. Ou você vai ter a imagem perfeita na sua tela, ou você não vai ter imagem nenhuma. E nós temos também os pinos PWM no Arduino, que são os Pulse Width Modulated, ou comprimento de pulso modulado. A gente pode utilizar eles com LDRs, que são resistores cuja resistência varia com a luminosidade que eles recebem. Dessa forma, a gente consegue utilizar um sinal digital para controlar a intensidade de um LED mais ou menos da mesma forma que a gente faz com o potenciômetro. E os pinos capazes de trabalhar com PWM são sempre indicados com um tio ao lado deles. Além disso, os pinos 0 e 1 do Arduino, que tem as inscrições RX e TX ao lado deles, são responsáveis por fazer uma comunicação serial entre o Arduino e o computador. E não dá para utilizar eles ao mesmo tempo como essa ponte serial entre o PC e o Arduino e como entradas ou saídas digitais. Essa comunicação serial serve para quando a gente precisa olhar os dados que o Arduino está coletando no computador. Agora vamos fazer algumas observações importantes. Embora os pinos da aba Analog sejam configurados inicialmente para trabalhar com entradas ou saídas analógicas, a gente também pode configurar eles dentro do programa para atuarem como receptores ou transmissores de sinais digitais. Além disso, todos os pinos, tanto digitais quanto analógicos do Arduino, servem como entrada ou saída de dados, que são input ou output. Por isso, às vezes a gente encontra nas nossas pesquisas sobre Arduino a inscrição pin I/O. Esse I/O é para indicar justamente que o pino é tanto de entrada como de saída. Finalmente, a gente tem um pino ground também na parte digital do Arduino e o pino RF. Quando o Arduino recebe um sinal analógico, ele tem que converter esse sinal de valores entre 0 e 1023 para valores entre 0 e 5 volts para a tensão poder funcionar normalmente. Esse pino RF é utilizado em circuitos mais avançados para mudar essa taxa de conversão, o que pode ser útil para determinados projetos. O JP2 é um grupo de pinos livres do processador USB, que serve para a gente adicionar funções que de outro modo esse processador não executaria. Além disso, a gente tem dois grupos de pinos tipo macho no Arduino. Um deles é do processador USB e outro é do processador principal. Todo Arduino vem de fábrica com um programa de inicialização, para as pessoas que não têm tanta intimidade com eletrônica ou programação poderem trabalhar com ele tranquilamente. Essa programação inicial, que é chamada de bootloader, é executada justamente através desses pinos tipo macho. Pessoas mais avançadas no uso do Arduino podem utilizar eles para retirar esse bootloader e fazer uma inicialização manual do Arduino. A vantagem de fazer isso é que você retira o bootloader dos processadores e consegue utilizar o pequeno espaço que esse bootloader geralmente ocupa. Mas é claro, esses últimos grupos, tanto o JP2 quanto esses pinos tipo macho, são utilizados só por pessoas que já têm muito conhecimento sobre o Arduino. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer uma montagem de um circuito simples, utilizando tanto o Arduino Uno quanto a protoboard. Para isso, a gente vai utilizar o cabo USB que vai fazer a conexão entre o computador e o Arduino, enviando tanto energia quanto a programação em si. O próprio Arduino Uno, a gente vai usar também 3 jumpers do tipo macho-macho para fazer as conexões entre os componentes, um LED, nesse caso eu peguei um LED branco, mas pode ser um LED de qualquer cor, um resistor e, é claro, a protoboard. Primeiramente, eu vou fazer a conexão do cabo USB ligando o Arduino Uno ao computador. Vocês podem reparar que o LED interno do Arduino Uno já começou a piscar, porque a programação já está no ATmega328. Agora eu vou conectar a parte de energia, ligando
esse fio laranja, pode ser um fio de qualquer cor, mas eu peguei laranja para ficar mais fácil de entender. Ligar esse fio laranja no pino 13, que está recebendo o sinal vindo do Arduino. E ligar esse pino laranja também na parte vermelha da protoboard, que vai ser o nosso positivo, a parte que vai enviar energia. Ligar esse positivo também em qualquer uma das fileiras do centro do Arduino. E nessa mesma fileira eu vou ligar a perna maior do LED, que é a perna positiva dele. E ligando a perna negativa, a perna menor, em outro ponto, para que não haja um curto-circuito quando a gente enviar energia. Agora eu vou conectar o resistor, a perna esquerda do LED, ligando ele ao mesmo furo da mesma fileira na protoboard, e vou ligar ele na parte azul da protoboard, que vai ser o nosso ground. Utilizando o último jumper azul para ficar mais simples, vou conectar ele em qualquer ponto dessa fileira de pinos e no ground do Arduino. Quando eu fizer isso, o LED vai começar a piscar juntamente com o LED interno ao Arduino Uno. E essa é a conformidade final do nosso circuito, com o cabo USB enviando energia para o Arduino, que já está com o programa instalado nele, e vai mandar o sinal para o pino 13. Por meio dos fios, esse pino 13 vai enviar energia para a parte vermelha da protoboard, que então vai mandar energia para a parte positiva do LED. A parte negativa dele vai estar ligada em outra fileira de furos, e dessa mesma fileira a gente coloca um resistor para o LED não queimar com a tensão que o Arduino envia para ele. Finalmente, a gente liga a parte azul da protoboard ao resistor e a um outro fio que vai estar ligado ao terra no Arduino Uno, fazendo dessa forma que o nosso circuito funcione perfeitamente. E agora eu vou voltar para o computador para explicar para vocês como que eu mando o programa para o Arduino Uno. Essa aqui é a IDE do Arduino, o ambiente de desenvolvimento de programas da placa. Se vocês quiserem baixar essa IDE e explorar cada uma das opções que ela tem, cada uma das ferramentas e dos sketches dos programas que ela já possui, é só procurar no Google IDE Arduino que vocês vão achar várias versões diferentes. Esse programa que está aqui é um exemplo pronto que já vem com a IDE do Arduino. E foi justamente esse programa que eu usei naquele circuito que eu montei. Esse programa recebe o nome de Blink, que é justamente piscar em inglês. O programa é composto por vários comandos diferentes. Nós temos primeiro o comando void, que serve para indicar que o Arduino não vai devolver nada, não vai devolver nenhum tipo de dado para o computador. Nesse caso, o void é usado tanto no setup quanto no loop. A função setup estabelece as condições iniciais de funcionamento do Arduino. Nesse caso, o setup seleciona o modo do pino, seleciona o LED built-in, que é justamente o pino 13 que tem o LED já instalado nele no Arduino, e seleciona isso como um output. Esse output é uma saída, ou seja, o Arduino vai mandar um sinal de saída para que esse circuito funcione a partir do pino 13. A função loop é a que vai ficar rodando o tempo todo no Arduino depois que o setup foi estabelecido. Aqui nós temos digital write, delay e digital write de novo. A função digital write vai permitir que a gente escreva digitalmente em uma das portas do Arduino. Essa escrita digital vai ter o sinal high ou o sinal low, e ambas vão ser colocadas no LED built-in, que é o pino 13 do Arduino Uno, onde já está instalado o LED dele que vem de fábrica. Primeiro, a gente faz uma escrita digital para que o Arduino receba um sinal high, que é o nível lógico alto, que são 5 volts. Depois, a gente estabelece um delay, que é um tempo que esse LED vai ficar aceso. Nesse caso, a gente tem aqui 1000 milissegundos, que vai fazer o LED acender por 1 segundo. Depois desse delay, a gente vai ter outro digital write no mesmo pino do Arduino Uno, só que agora ele vai mandar nível lógico baixo, que são 0 volts, e isso vai fazer com que o LED apague. Esse último delay que nós temos aqui indica que o LED vai ficar 1000 milissegundos ou 1 segundo apagado. Esse delay pode ser modificado da forma que a gente quiser, inclusive a gente pode tirar esse delay e deixar o LED aceso o tempo todo ou apagado o tempo todo. Quando nós já temos o programa pronto, a gente precisa primeiro compilar ele para depois enviar para o Arduino. Mas o que é essa compilação?
Ela é responsável por transformar essa linguagem nossa, que é complexa, que é cheia de símbolos e que nenhum dos processadores do Arduino iria entender, em sinais elétricos. A gente clica nesse botão aqui, que é verificar, e ele vai compilar o programa. Depois de verificado, o programa já vai ser transformado na linguagem que os processadores entendem. A gente precisa enviar ele, carregar ele para o Arduino. A gente precisa selecionar primeiro aonde que o Arduino está localizado nas portas do nosso computador. A gente vem na porta, aqui, como o meu Arduino já está conectado, ele aparece como COM5 Arduino/Genuino Uno, que é o nome do meu Arduino. Caso você não esteja com ele conectado ainda, ele não vai aparecer nessas opções. Claro que esse programa é um programa bem básico e é só para a gente entender um pouco como as coisas funcionam no Arduino. Esse mesmo programa pode ser utilizado para montar um semáforo, que é aquele mesmo exemplo que eu dei durante a aula. Simplesmente adicionando alguns LEDs e algumas linhas de programação, a gente pode fazer um semáforo muito parecido com o da vida real. Essa foi a nossa terceira aula. Eu espero que ela tenha ajudado vocês a compreender como os pinos do Arduino funcionam e como eles se relacionam entre si e com a protoboard. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, escrevam nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até mais!